Capítulo 20. Grândola Vila Morena, 1974. Naquela noite do dia 24 de abril reinava no ar um cheiro de mudança, um aroma de liberdade que se apoderava pouco a pouco do espírito dos militares. No centro de comunicações, as mensagens afluíam de uma maneira confusa, no entanto, a não deixarem dúvidas de que algo de extremamente importante se estava a passar. Ao exercer a sua especialidade como operador de mensagens, Miguel começou a receber informação do exterior, conduzindo-o a conclusões pessoais que, dada a indefinição do contexto militar do momento, não ousou transmitir aos seus superiores, alimentando a esperança de que aquele iria ser o momento em que a ditadura iria finalmente perecer. Às primeiras horas da noite do dia 25 de abril, e sob uma tensão enorme da parte do centro de comunicações, já se confirmavam movimentos militares no norte do país, nos quais estavam implicadas tropas de vários quartéis da região militar do norte. Sabia-se que o aeroporto das Pedras Rubras tinha sido ocupado pelas Forças Armadas, assim como tinham tomado controle das estações de rádio mais importantes. Na capital, ao princípio da manhã, confirmava-se também a ocupação do Terreiro do Paço pela Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandada pelo capitão Salgueiro Maia. No espírito de Miguel reinava ansiedade, esperança por uma mudança e uma certa angústia por não poder participar nos acontecimentos de uma forma mais ativa. Lembrava-se dos episódios que o seu avô Rodolfo lhe contava a quando das suas atividades políticas e desejava fazer o mesmo, ter um papel ativo nos acontecimentos. Tinha vontade de partilhar estes momentos históricos conjuntamente com o povo, como naquele tempo em que tinham gritado "Viva a República", como ele lhe tinha narrado. No mínimo, tinha a ânsia de poder relatar o que se estava a passar à sua família e ao mesmo tempo assegurar-se de que estavam bem, mas não podia fazê-lo por ter que assegurar as suas funções. O quartel estava incomunicável com o exterior, à exceção das mensagens militares que chegavam continuamente. 1000 pensamentos percorriam a sua mente, entre eles as dúvidas legítimas de que um golpe militar não seria alvo de um volte-face e também a incerteza de qual o regime político seria eventualmente posto em vigor, uma vez que tudo o que se estava a passar tinha tido origem nas próprias Forças Armadas, que por sua vez deveriam manter uma neutralidade em termos políticos. Num dos intervalos das suas funções, correu para a cela de Fernando com a intenção de lhe relatar os acontecimentos. O corredor que acedia às celas estava inabitualmente vazio, e Miguel foi encontrar Fernando a espreitar pela janela que dava para a parada do quartel. "Você está aqui? Julguei que me tivessem abandonado." "De maneira nenhuma. Já sabe o que se está a passar no nosso país?" "Não que me tivessem dito alguma coisa, mas tenho-me apercebido da azáfama que reina na parada e consegui ouvir algumas palavras que me levaram a suspeitar que é qualquer coisa de importante." "Sim, de facto é fundamental para todos nós, apesar da situação ainda não estar completamente definida. Quando o deixei ontem, o quartel já estava em estado de prevenção, mas não sabíamos exatamente o porquê dessa situação. Sim, existe uma movimentação militar que aparentemente quer derrubar o regime e implantar um regime democrático. Eu recebi informações a esse respeito, mas no contexto atual ainda é muito precoce poder pronunciar-me. Mas isso não implica uma confrontação entre as Forças Armadas, a Marinha e as forças da GNR, que são fiéis ao regime? De certeza que vão haver muitas vítimas", afirmou Fernando. "Deus permita que não. Pelo que eu sei, até ao momento não existem vítimas a assinalar. Sei que grande parte da população está na rua e isso pode ajudar no sentido de encontrar uma solução pacífica. Sabe que o nosso povo é pacífico por natureza, sobretudo quando se trata de lutar contra os nossos compatriotas." Ambos estavam absorvidos nesta conversa e não notaram os passos que se faziam ouvir no corredor principal. De repente, a voz do Tenente Freitas surgiu como um rugir de um animal feroz, ávido em causar miséria e desgraça à sua volta. "Cabo Miguel, o que significa a sua presença na cela do detido numa situação desta? Não me diga que vem apresentar um relatório sobre o que se está a passar. Isto é inadmissível e imperdoável." A sua ira era evidente, os seus olhos quase os fulminavam e o seu rosto tornava-se cada vez mais avermelhado pela cólera que o invadia. Miguel voltou-se para trás repentinamente e viu um rosto que manifestava desespero.
A frustração causada pela antecipação dos acontecimentos políticos que conduziriam eventualmente o país por um caminho diferente, onde a prepotência e influência das Forças Armadas e da Ordem já não teriam um papel tão predominante como aquele que tinha protegido o regime fascista ao qual ele pertencia. No meio de toda a indefinição e confusão que reinava naquele momento, e dado o poder de percepção de Miguel, o tenente Freitas tinha encontrado uma vítima sobre a qual podia descarregar o receio que o invadia. Estava consciente que o alvo era ele, o que se verificava já desde algum tempo atrás e revelava a frustração de um militar de carreira que se encontrava preso num quartel, longe do seu contexto militar, que deveria ser um campo de batalha e não um contexto burocrata. Se me permite, meu tenente, penso que o detido tem o direito de estar ao corrente sobre os acontecimentos, até porque os mesmos podem interferir no seu futuro. De certeza que o meu tenente não tem dúvidas de que tudo será diferente a partir de agora. Isso é o que você deseja verdadeiramente, não é, Cabo Miguel? Ele não respondeu. Apesar de existirem todos os sintomas de mudança, nunca lhe daria a satisfação de reconhecer as suas tendências políticas e, quando o fizesse, seria sob a proteção de militares que sabia não representarem declaradamente e convictamente o regime fascista, mas sim aqueles que se encontravam naquele preciso momento nas ruas de Lisboa, os militares de carreira e os milicianos vindo das universidades do seu país, que tinham com certeza um papel preponderante em tudo o que se estava a desenrolar. Sim, os seus instintos diziam-lhe que aquele dia ficaria na história, como o maio de 1968 militar, onde a intelectualidade dos intervenientes tinha influenciado profundamente as mentalidades militares reinantes. Com todo o meu respeito, meu tenente, não acha que é extremamente inoportuno e inadequado pôr-me questões dessa natureza? Não lhe vou responder diretamente a essa questão porque não sou minimamente obrigado a fazê-lo, mas posso simplesmente dizer-lhe que, na minha opinião, o que se está a passar é um processo que era inevitável. Todos nós sabíamos que mais tarde ou mais cedo esta guerra teria que ter um fim. São as vidas dos nossos compatriotas que estão em risco desde há demasiado tempo. Fernando assistia a este diálogo com uma expressão estupefacta no seu rosto por verificar a reação e as palavras de Miguel, demonstrando ao mesmo tempo uma curiosidade extrema sobre o que se seguiria. Está a dizer-me que não concorda com a guerra colonial? Não está de acordo em que o nosso país defenda os seus interesses lutando contra a presença comunista nas nossas colónias? Acha que isso tem alguma coisa de patriotismo? Não sou só eu que não concordo com a guerra colonial, meu tenente. De certo que leu o livro do nosso general António de Spínola, Portugal e o Futuro, e certamente que não pensará que ele é comunista pelo facto de analisar e propor soluções para este conflito, que não é mais nada que o resultado da nossa política externa. Com estas palavras, o tenente Freitas ficou sem poder de argumentação. Seria imprudente da sua parte denegrir o papel importante que este livro teve na mudança de opiniões no seio das Forças Armadas, sobretudo vindo de uma tão reputada individualidade militar. Para além disso, também se tratava de uma questão de solidariedade para com o general, que tinha sido recentemente demitido das suas funções de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, conjuntamente com o general Costa Gomes. Se o fizesse, demonstraria claramente as suas tendências puramente fascistas, o que no momento destes seria demasiadamente imprudente. Fernando apresentava ares de deliciado ao presenciar esta cena entre um mero cabo e um pretenso importante oficial fascista, e esta manifestação era apoiada por um cruzar de olhares entre ele e Miguel. Também era evidente a sua mudança de comportamento, que demonstrava a presença da esperança que o seu futuro se apresentava de uma maneira completamente diferente. Normalmente, se o movimento militar em curso triunfasse, as leis militares também sofreriam alterações, uma vez que o que estava em causa era o regime político e não o cumprimento do serviço militar. O tenente Freitas acabou por abandonar a cela com um ar autoritário, um ar que já não era tão convincente como se manifestava anteriormente. Não sem que Miguel comentasse. Sabe, meu tenente, as questões coloniais não datam dos dias de hoje. Já existiam nos tempos da monarquia entre os governos britânico e português e não tinham rigorosamente nada que se pudesse identificar com o comunismo. Miguel sabia que existia uma diferença enorme entre a formação e a educação dos militares oficiais de carreira e os milicianos que, na sua maior parte, provinha das universidades. Na realidade, muitos oficiais de carreira tinham atingido este posto pela sua antiguidade e através de promoções sucessivas, estando o tenente Freitas nessa situação.
Ao voltar ao centro de comunicações, Miguel tomou conhecimento que o chefe do governo fascista, Marcelo Caetano, se encontrava no quartel do Carmo, em Lisboa, para onde as tropas do capitão Salgueiro Maia se tinham deslocado e cercado o local. Horas mais tarde, Miguel recebia a confirmação sobre a rendição do regime ao movimento das Forças Armadas e, como por mero acaso, o poder militar tinha sido entregue ao general António de Spínola. As reações dos militares não se fizeram esperar. Essas manifestações eram traduzidas por gritos e abraços entre os militares que momentaneamente ignoravam as suas funções e inclusivamente punham de parte as hierarquias militares existentes. Alguns oficiais de carreira reagiam de uma forma bastante reservada, nomeadamente aqueles que se sabia serem declaradamente apologistas e defensores do regime fascista. No entanto, Miguel sabia que, independentemente desse assumir de posição política, esses oficiais beneficiariam do papel de neutralidade que regia os estatutos das Forças Armadas. A cantina foi aberta excepcionalmente, mesmo a dos oficiais, que eram em grande número, dada a sua especialidade no domínio das comunicações militares. E Miguel assistiu a um certo ambiente de euforia que pouco a pouco se transformou num certo comportamento anarquista da parte dos militares, sobretudo dos praças. Não era que ele não compreendesse as razões dessa atitude. Tinha que ter em consideração que era um dia memorável, uma data que iria ficar na história de Portugal, mas para ele existia a chamada ética militar, independentemente do regime político que se servia. Essa isenção tinha que prevalecer acima de tudo e a chamada integridade e consciência militar nunca poderia ser ignorada. Eram estes ensinamentos que ele tinha aprendido com o seu avô Rodolfo, que por sua vez tinha passado por contextos políticos semelhantes, mantendo a sua integridade política e nunca deixando de respeitar os seus oponentes simplesmente por se encontrar no outro lado do muro. Antes do recolher, Miguel saiu da caserna e deparou com a parada que estava num estado lastimável. Garrafas de bebidas espirituais, de vinho e latas de cerveja, lixo de toda a espécie estava espalhado ao seu longo, o que representava um contraste flagrante com a ordem e o asseio, para não falar da disciplina que costumava reinar naquele quartel. Uma grande parte dos soldados estavam embriagados, portanto com um comportamento inerente a essa condição, e o barulho proliferava por toda a unidade. A um certo momento, Miguel observou o vulto de uma personagem isolada que não lhe era estranha e que saía discretamente da parada, dirigindo-se aos terrenos que circundavam o centro das comunicações, o que provocou a sua curiosidade. Seguiu esse militar muito discretamente e, a um determinado momento, ouviu a sua voz à distância. Falava em voz alta com ele próprio e tinha um comportamento bizarro. Cambaleava ligeiramente enquanto dirigia as suas palavras para o céu daquela noite de abril, parecendo completamente alheio da presença de Miguel, que se ia aproximando cada vez mais. Repentinamente, e como se tivesse um pressentimento, aquela figura voltou-se para trás e enfrentou-o com gritos de satisfação por vê-lo, misturados com uma voz de puro sofrimento. Miguel ficou estupefacto ao encontrar o comandante da unidade, o coronel Varela. Este foi um momento que ele nunca poderia esquecer, um momento em que o conflito de ideologias políticas não teve significado comparado com o fator humano que estava implicado na atitude de completo desespero do coronel. Miguel lembrou-se mais uma vez do cônsul alemão e do seu porte exemplar, da sua dignidade e orgulho que transcendia a ideologia fascista que ele representava. Vinham-lhe à memória os princípios que deveriam reger as relações entre adversários políticos e militares que o seu avô tantas vezes lhe tinha explicado. Tinha vontade de manifestar o seu contentamento face ao golpe militar, mas não quis ferir os sentimentos daquele coronel que merecia o respeito de todo o exército pela sua conduta exemplar. Não era pelo facto de ser o seu adido, mas sim porque sabia que não tinha o direito de julgar um homem que tinha dedicado toda a sua vida a uma carreira em que tinha depositado todos os seus ideais militares, talvez mesmo todos os seus sonhos pessoais. Com ele, tinha aprendido o que era disciplina, organização, respeito mútuo, isenção e imparcialidade baseada na lógica das decisões que era obrigado a tomar, dada a sua posição como comandante. A justiça que regia essas suas funções. Mesmo a sua severidade era bem merecida, porque, para além de justa, era necessária para manter o funcionamento entre as diversas hierarquias militares. A sua neutralidade não poupava soldados nem oficiais, mesmo que estes últimos possuíssem a mesma graduação.
Miguel podia afirmar que o coronel Varela, conjuntamente com outros velhos militares de carreira que lideravam as Forças Armadas durante a ditadura fascista, seria alguém a quem se entregaria o poder sem a mínima hesitação, tal a sua dignidade e integridade. O coronel dirigiu-se a ele com uma certa emoção e abordou-o de uma forma normal, esquecendo as regras militares e revelando também a fragilidade que invadia momentaneamente aquele grande homem. Vê o que eles fizeram ao nosso quartel, Miguel. É uma vergonha e uma falta de respeito atroz. Ao percorrer a parada, chamei-lhes a atenção, mas nem me ouviram ou simplesmente me ignoraram. Miguel não sabia o que responder. Esperava que ele não começasse a fazer-lhe perguntas sobre a sua opinião, o que seria mais um golpe atroz para a sua pessoa. Na realidade, o coronel depositava nele uma confiança extrema e o comportamento de Miguel também correspondia na sua totalidade ao exigido pelo seu superior. Muitas vezes era julgado pelos seus camaradas militares por esse seu comportamento, ao ponto de saber que tinha criado inclusivamente certas inimizades, o que era o preço que tinha que pagar por ser adido do comandante. O meu coronel sabe que neste momento não se pode fazer nada que possa mudar estas manifestações dos militares. Se dissesse alguma coisa, poderia ter um resultado bastante negativo. Penso que amanhã tudo será diferente. Temos que deixar que os ânimos se desvaneçam, meu coronel. Amanhã? O que será o dia da manhã, Miguel? Por este caminho corremos o risco que o poder caia na rua e o povo não está preparado para assumir uma situação semelhante. É como criar um pássaro numa gaiola durante a maior parte da sua vida e de um momento para o outro pô-lo em liberdade. Ele nunca sobreviverá. Respondeu o coronel com um profundo ar de preocupação que mais uma vez demonstrava a sua imparcialidade e a sua lógica ao examinar as situações realisticamente. Permita-me acompanhá-lo de volta aos seus aposentos, meu coronel. Compreendo o que tudo isto possa representar para si e quero que saiba que o meu coronel tem todo o apreço dos militares que se encontram sob o seu comando. Estou consciente que existe um grande contraste e choque inicial provocados por esta mudança radical, uma vez que existem hábitos e tradições de há quase meio século. Mas tudo se irá recompor com a evolução dos acontecimentos. Penso que o mais importante no espírito dos militares é o de acabar com a guerra no ultramar, daí os excessos das suas manifestações. Miguel sabia que as suas palavras não ajudariam muito uma personagem militar como ele e que se encontrava quase no fim da sua carreira, para não dizer no inverno da sua vida. Estava consciente que tudo isto representava a destruição dos seus ideais, de tudo aquilo para o qual ele tinha vivido. Via à sua frente um homem que em poucas horas tinha perdido valores e princípios que tinham durado quase meio século, o dobro da sua própria idade, e isso fazia-o sofrer ao mesmo tempo. O fator humanitário estava bem presente neste contexto, o que, segundo os seus princípios, nunca poderia ser dissociado do resto, por mais que Miguel pudesse tentar evitar esta sua reação. Recebeste mais notícias do Centro de Comunicações, Miguel? Ainda bem que é o nosso general António de Spínola que controla a situação a nível militar. Eu já tinha um pressentimento que isto ia acontecer. Foi um erro crasso do governo terem-me demitido das suas funções. À parte dos rumores que uma alegada Junta de Salvação Nacional vai ser criada para garantir um processo democrático até às eleições, não sei mais nada, meu coronel. Mas também permita-me dizer que esse facto constitui igualmente uma segurança para que o que mencionou como risco do poder cair na rua não aconteça, o que já o pode tranquilizar um pouco. Tens razão. Vai-me mantendo ao corrente do que é que se passa. Vou voltar aos meus aposentos, mas podes dizer aos sentinelas que tens plena autorização da minha parte para me contatares a qualquer momento. Não quer que eu o acompanhe, meu coronel? Não é preciso, caro Miguel. Eu ainda sei o caminho. Miguel verificou que o velho espírito hierárquico estava novamente a funcionar quando a fraseologia militar voltou a ser aplicada. Miguel tinha voltado a ser o Cabo Miguel, mas sabia que no interior daquele homem existia um ser humano que merecia a sua admiração e respeito. Ficou longos momentos a observar o trajeto do coronel de volta aos seus aposentos. O grande vulto percorria a parada, olhando para o chão, não querendo assistir à desordem que se verificava à sua volta, evitando de escutar as palavras insensatas que soavam da parte de alguns soldados que se encontravam num estado de embriaguez e euforia e cuja educação não lhes permitia nada mais do que manifestar os seus instintos mais primários.
A um certo momento, e representando uma manifestação extraordinária de libertação política, alguém fez tocar a canção Grande La Vila Morena de Zeca Afonso nos altifalantes que davam para a parada do quartel. O coronel Varela voltou-se para trás para ver se Miguel o seguia. Miguel acenou para ele à distância, não sem ter lágrimas de admiração e sofrimento por aquele grande militar.